Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e hoje, gostaria de falar do livro Comunicação Não Violenta, que após a leitura, me interessou muito aqui. Então, a comunicação não violenta, ou CNV, é hoje uma das ferramentas mais poderosas para lidar com conflitos negativos, em escolas, em famílias ou até mesmo no âmbito da justiça, visto que, por exemplo, tornou-se uma das bases fundamentais das práticas restaurativas. Interessante o conteúdo desse livro aqui. Então, eu pude fazer alguns cursos, sobre comunicação não violenta e que tem como criador Marshall Rosenberg, que é o autor do livro, E o título é esse, Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então foram aulas de comunicação, nesses cursos, de simplicidade, assertividade, confronto e de afetos, Confronto de afetos e de dores, em jogo ou ocultas aí. Foi lidado com formas corretas, e diretas de se dizer o que se quer e deseja, de si mesmo, de si próprio e dos outros. Foi o que foi trabalhado, nesses cursos aí. Então, Rosenberg foi um psicólogo americano que vivenciou a segregação racial dos anos de 1960, inclusive sofrendo agressões por ser judeu. Ele se questionava por que algumas pessoas são mais violentas e outras, diante de circunstâncias praticamente insuportáveis, mantêm-se em estados compassivos. A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta que estimula o despertar da compaixão natural humana, mais do que qualquer outra coisa. A comunicação não violenta é a tomada de consciência de nossas necessidades, nossa humanidade, nossa capacidade de conexão e nossa capacidade de comunicação, para além de qualquer linguagem rebuscada ou especulações gramaticais e lógicas. Para Rosenberg, a ênfase da escuta profunda, de si e dos outros, gera atenção e respeito, além do desejo da entrega mútua, e sincera perante o círculo, a convivência. Então, o objetivo da comunicação não violenta é ensinar as pessoas a reaprender, a se doar em cada interação. Dito de outra forma, o que acabou sendo a conexão com o outro passou a ser secundária em razão do ser humano ser treinado ao que Rosenberg denomina como o jogo de quem tem razão. Esse jogo envolve punição, uma vez que, se estiverem errados, são castigados, contribuindo para uma cultura de violência. E se estiverem certos, serão recompensados, induzindo as pessoas a sentirem culpa e vergonha. Essa cultura violenta se expressa também na linguagem, o que o autor se refere como linguagem chacal, que nos desconecta do estado natural compassivo, facilitando a violência. Ele ressalta que em culturas de dominação existe o condicionamento para as pessoas acharem a violência agradável e compensadora.
Isso se manifesta em especial durante 2 horas por noite, né? Mais precisamente entre as 19 horas, né, e 21 horas, quando as crianças mais assistem televisão, e em 75% dos programas vem o herói matando alguém ou lhe dando uma surra quando o programa chega ao clímax. Somos educados há algum tempo a sentir prazer com a violência. A linguagem chacal ou a linguagem do lobo, ela é constituída de julgamentos moralistas em termos de quem está certo, de quem está errado, de quem é bom, de quem é mal, de quem é normal, de quem é anormal, né? Para a comunicação não violenta, Rosenberg traz a linguagem girafa, que é a linguagem do coração, né? Ele utiliza a girafa como símbolo da não violência porque ela possui o maior coração de todos os animais terrestres. E, portanto, a girafa requer estar sempre consciente das próprias escolhas. As mensagens, né, transmitidas pela girafa são de sua inteira responsabilidade. Ela não culpa o outro, né, por aquilo que está sentindo interiormente, mas expressa com sinceridade como o comportamento do outro está lhe afetando. A comunicação não violenta é um guia que contribui para a reformulação de como o ser humano se expressa e ouve o outro, focalizando 4 componentes essenciais, né? Que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. O primeiro elemento da comunicação não violenta consiste em observar sem julgar. Deve-se apenas observar sem realizar nenhum tipo de avaliação ou inferência, né? Quando há julgamento e avaliação, a tendência é que soe ao interlocutor como crítica e isso gera reação, podendo ocorrer em forma de resistência, atitudes defensivas e também agressivas, ou ainda do afastamento, justamente o contrário do que a comunicação não violenta almeja, que é a aproximação. O outro componente da comunicação não violenta é a expressão dos sentimentos, porque por detrás de todo sentimento há uma necessidade. Expressar-se de acordo com o que se sente de forma fidedigna não é comum, pelo fato do ser humano não se sentir à vontade e ficando vulnerável quando exterioriza, né, seus sentimentos. De acordo com a comunicação não violenta, saber identificar e nomear os sentimentos de forma clara e diferenciá-los dos pensamentos, das avaliações e das interpretações facilita a conexão entre as pessoas, né? Auxiliando na resolução de conflitos. Como exemplo, utiliza-se as frases, né, extraídas da própria obra de Rosenberg da seguinte forma, né? Acho que você não me ama. É uma frase que não expressa um sentimento, e sim um pensamento em relação a outra pessoa. Rosenberg atenta ainda para quando a palavra sinto é seguida de pronomes como eu, você, ela, ele, né? Eles, isso, que, como ou como se. O que se segue geralmente não é o que eu consideraria um sentimento. Outra, né? Estou triste porque você está partindo. Nessa sentença consta uma pura expressão de sentimento. E fico com medo quando você diz isso, né? Outra frase.
A frase cumpre o propósito de expressar um sentimento verbalmente. Outra frase interessante é: quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Nesse caso, Rosenberg considera que a palavra negligenciado não seja propriamente um sentimento, e sim um pensamento do que a pessoa acha que estão fazendo com ela. É uma interpretação dos outros. Quanto a esse tipo de palavra que expressa pensamento em relação ao outro, o autor faz uma lista para demonstrá-las, e entre elas estão ameaçado, pressionado, ignorado, rejeitado, negligenciado e etc. Né? Então, como conhecer e reconhecer as necessidades que estão por detrás dos sentimentos, tanto os próprios como os dos outros, também é importante para que haja uma comunicação não violenta. Quando alguém se comunica de maneira negativa, né, existem as opções para acolher essa mensagem. Primeiro, né, culpar a nós mesmos, né? Depois vem culpar os outros, né? Na sequência, perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. E o quarto, né? A quarta maneira, né, é perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Quanto mais diretamente se conectarem os sentimentos às necessidades humanas, haverá mais facilidade para o outro reagir compassivamente. Já o pedido, ele é utilizado para atender às necessidades humanas e enriquecer a vida, revelando-se também como necessário na comunicação não violenta, né? O pedido ele constitui em solicitar ações e comportamentos que possam satisfazer as necessidades. E para isso é necessário que ele seja claro, específico e também afirmativo, porque é muito comum começar um pedido com uma palavra ou frase negativa, como, por exemplo, não quero que você vá. E o não, para Rosenberg, bloqueia a dinâmica da escuta, e outro não compreenderá a proposição do pedido. Então, a essência da comunicação não violenta, né, que é mais comum também ser conhecida como CNV, ela está fundamentada na cooperação dos seres humanos entre si, promovendo o respeito, a atenção e a empatia. A não violência permite que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós, através da reformulação da maneira pela qual nos expressamos e ouvimos o outro. Então, fica a dica, né, de ler o livro Comunicação Não Violenta ou fazer o curso, né? Que você vai se dar bem nas suas comunicações aí, tá? Então, muito obrigado pela atenção, forte e caloroso abraço.